E às vésperas da votação, os partidos pressionam por mudanças na nova regra fiscal, enquanto o governo tenta conservar o texto para aprovação. O projeto, no entanto, já recebeu 40 emendas no Congresso Nacional, apesar dos pedidos do relator Cláudio Cajado, para que o texto não fosse desconfigurado. A gente viu que não deu certo. Para discutir se o governo tem base para aprovar o novo marco fiscal sem alterações, entre outras questões, a gente recebe agora no CNN Dois Lados os deputados federais Zé Neto, do PT, e Marcel Van Hatten, do Novo. Tudo bem aos senhores? Primeiro, prazer estar com você, Brasília, com o Marcelo, com o Van Hatten. E estamos aqui à disposição do seu público e para o debate. Olha, eu vou começar com o Marcel Van Hatten, que é estreante. Satisfação, Brasília. Bloco. Bom dia, Zé Neto. Bom dia a todos que nos acompanham. Satisfação também estar no ar nesse Dois Lados. Obrigado. Eu vou começar com uma pergunta curta e eu quero uma resposta rápida. Vocês são parlamentares de vertentes diferentes aí no Congresso. Eu vou começar pelo senhor Van Hatten, já que é a primeira vez que está participando do nosso quadro. Teremos aprovação do marco fiscal na Câmara dos Deputados amanhã? Bom, Brasília, eu agradeço o convite e quero aqui dizer que é uma satisfação poder levar aos telespectadores a realidade dos fatos. Nós temos um projeto muito ruim, um projeto que visa substituir o teto de gastos, que é uma emenda constitucional, apesar de ter sofrido algumas críticas ao longo dos últimos anos, estável e que vai trazer muitos malefícios para a nossa economia e, portanto, para o cidadão brasileiro. Eu espero que ele não seja aprovado e estamos trabalhando para isso. Zé Neto, vai aprovar o marco fiscal amanhã? Olha, a expectativa nossa é que possamos votar. Tivemos uma votação boa para a urgência, 367 a 102. O Brasil precisa fazer o que o resto do mundo está fazendo, inclusive os países mais ricos. Nós não podemos pensar um país sem investimentos. Nós não podemos pensar um Brasil com um teto de gastos como estava posto, que foi furado 9 vezes, que não existia e não existe. Então, o que a gente precisa é de um arcabouço, a gente agora estamos falando de marco fiscal, arcabouço fiscal, que possamos, com isso, estabelecer claramente qual será o limite de gastos do governo, e o limite está em 70% do que nós ampliarmos de receita, e tem outras regras que vão dar estabilidade, tanto internamente, para externamente também, o mundo olhar para o Brasil e ver que nós temos uma linha de ação. Precisamos de fazer com que essa definição seja aprovada. Algumas alterações foram feitas. É possível que alguma coisa ainda possa ser alterada. Acredito que a altura dessa há uma dificuldade em alteração, mas ainda pode ser feito. Agora, o que tem que prevalecer são duas coisas: o diálogo e os interesses do Brasil acima de disputas de governo. Nós temos hoje claramente uma necessidade do Estado brasileiro de ter um arcabouço que possa dar clareza para que a gente siga em frente fazendo os investimentos que o Brasil necessita e que as políticas públicas requerem. Então, eu vou pegar como gancho trechos do que os senhores responderam. Marcel Van Hatten disse que o texto é péssimo. O Zé Neto disse que o texto é necessário. Quais alterações ainda podem ser feitas nesse texto, nesta proposta, para que, de fato, a aprovação aconteça? Hoje está tendo reunião aqui em Brasília do presidente da Câmara, presidente do Senado, o ministro da Fazenda também e o relator da proposta do arcabouço fiscal em torno dessa agenda reformista, dessa agenda com impacto fiscal. Deputado Marcel Van Hatten, essas negociações não serão suficientes para aprovação do texto? Quais alterações ainda podem ser feitas? Bom, Brasília, acho que tem dois pontos muito importantes para ser avaliados. O primeiro deles é o ponto político, ou seja, de construção de base de governo, e o segundo é sobre o conteúdo em si do projeto. Iniciando pela questão política, parece que o governo está bastante confuso, tem dificuldade enorme de montar uma base, e dentro da sua própria base há divergência sobre o texto, né? Não apenas nos partidos aliados, o PSOL, por exemplo, votou contra a urgência na semana passada, como dentro do próprio PT tem muito desconforto. Afinal de contas, quando se trata de responsabilidade fiscal, nós sabemos que isso nunca foi o forte do partido que votou contra a lei de responsabilidade fiscal lá no passado, votou contra, inclusive, o Plano Real, né? Então, quanto à questão política, há uma dúvida muito grande se haverá realmente voto amanhã em uma base de governo consolidado,
Afinal de contas, até hoje, o PT não conseguiu fazer isso. O exemplo disso foi o marco de saneamento, que foi uma derrota fragorosa, felizmente, para o governo, porque foi uma vitória para o Brasil. Sob o ponto de vista do conteúdo do projeto, eu repito, realmente é um projeto muito ruim em comparação com o que nós tínhamos. O teto de gás pode ter críticas, foi furado contra o meu voto, aliás, muitas vezes. No PEC dos precatórios do Bolsonaro, a PEC do Auxílio Brasil do Bolsonaro tiveram meus votos contrários naquela época por terem furo no teto. Agora, era uma regra muito mais simples de entender e não ancorada na receita, numa expectativa fraudulenta que está sendo apresentada para a população brasileira. A apresentação de Haddad, antes de enviar o projeto, excluía os piores anos da economia brasileira, da nossa história, quando Dilma Rousseff foi presidente da República, para fazer de conta que a receita só cresce no Brasil e que não há crise econômica vista. Não há como mudar isso no projeto se não tratarmos de ancoragem realmente na despesa. E outra alteração importante, para concluir, é que nós tenhamos também responsabilização. Hoje não tem sanção nenhuma quando não se atinge a meta do resultado primário. Isso é muito grave. Nós vamos ter administradores públicos só fazendo o cumprimento da meta se interessar realmente às finalidades do governo de ocasião. Isso não é responsabilidade fiscal, não é um arcabouço fiscal. É apenas uma carta de intenções para tentar iludir o mercado, pode funcionar no curto prazo, mas não é sustentável no médio e longo prazo. Quais alterações, deputado Zé Neto, ainda podem ser feitas nesse texto para que venha a aprovação? E sobre essa crítica, né, da base aliada da desarmada, de não ter articulação, eu peço para o senhor responder também, que o senhor é integrante dessa base aliada em construção, mas que ainda não entrega votos suficientes para aprovação de uma proposta tão importante como esta. Então, primeiro ponto, o que está faltando, quais alterações podem ser feitas ainda no texto? E o segundo ponto, sobre a articulação da base. Qual a avaliação do senhor? Olha, a ordem é conversar muito. Nunca nós estivemos num momento político no Brasil como estamos hoje. E esse conversar muito gerou uma vitória importante na última votação que tivemos, 367 a 102. Aí, se você olhar pela ótica do que é base tem essa oscilação no centro. O centrão, todo mundo sabe, tem ali um campo imenso que precisa ser tratado e dialogado, e a partir disso é que a gente vai conseguir, evidentemente, fazer com que as aprovações possam ocorrer. O deputado Cláudio Cajado, inclusive meu conterrâneo lá da Bahia, ele recebeu uma proposta. A proposta já teve algumas alterações que foram oriundas da própria conversa com o Congresso, com a Câmara, melhor dizendo, e a gente viu que essas alterações, de uma certa forma, deu mais condição e mais tranquilidade para que as alterações que foram feitas dessem margem política para que a gente pudesse votar. Claro que alguma coisa ainda está sendo debatida, os 2,5% ali, que alguns questionamentos foram feitos, a questão do Fundeb, que inicialmente tinha uma conotação, estava fora, agora está dentro. Então, essas questões nós vamos ter até de hoje até amanhã para conseguirmos estabelecer claramente essas situações. Algumas delas são mais de esclarecimento, eu diria, e outras, evidentemente, são de possibilidade. Basília, você foi muito feliz quando você colocou que, nesse momento, nós não estamos dizendo aqui que é melhor dos mundos para o que nós queremos para o Brasil, mas é necessário dizer que essa questão de engessar o Estado, como alguns propõem, essa questão não dá certo, nem no Brasil e nem em canto nenhum. O Brasil precisa de investimentos, nós precisamos de recursos, nós precisamos de avançar com as políticas públicas. No mundo inteiro foi assim, principalmente depois da Covid. Olha lá os Estados Unidos. O Biden, 4,3 trilhões. Deu dinheiro a bancos, deu dinheiro à sociedade, facilitou fomento, facilitou investimentos em infraestrutura, fez tudo que esses que pregam de forma assim extrema, às vezes, a diminuição do Estado, o Biden mostrou que não pode ser feito dessa forma, até porque na cabeça do que o mundo está propondo é o seguinte: cada um está se defendendo. Sempre você vai ver isso, principalmente nas economias mais ricas e modernas. O mercado consumidor tem e deve ser mais importante do que o mercado financeiro. Então, essa regra que estamos a votar de hoje para amanhã é uma regra que dá essa clareza e, como eu lhe disse, pode não ser a ideal, não é o 100%,
mas é o que a gente vai buscar equilíbrio para que, com as forças do Congresso e as possibilidades desse momento, nós possamos dar um passo importante e decisivo para o equilíbrio fiscal e financeiro do Estado brasileiro. Aproveitando desses olhares diferentes que os senhores têm, quais gastos deveriam ficar fora da regra fiscal? Saúde, educação, mais especificamente o Fundeb, tem tolerância nesse corte de gastos? Eu vou dar aí 30 segundos para as considerações finais dos senhores e, se puderem responder isso, a gente encerra aqui o nosso Dois Lados. Quando a gente fala de arcabouço fiscal, novas regras para limitar o gasto público, o que poderia ficar fora desse guarda-chuva? Saúde, educação, o Fundeb especificamente? Deputado Marcel Van Hatten. Basílio, em primeiro lugar, eu quero lamentar que essa discussão no parlamento seja feita assodada dessa forma. Um regime de urgência aprovado semana passada para votar nessa semana um projeto que o governo teria 8 meses para enviar e que poderia ser aprovado com ampla maioria, desde que discutido com toda a Câmara dos Deputados da forma apropriada. Esse é um dos motivos porque o governo também não tem base, porque quer simplesmente passar por cima da opinião de todos e fazer desta maneira a discussão. O relator Cláudio Cajado pode tentar o quanto quiser fazer um projeto melhor, e ele tem realmente se esforçado para isso, mas é insuficiente todo o seu esforço, dado esse pouco tempo que temos. O que nós precisamos fazer é que a despesa sempre caiba dentro da receita, independentemente se é saúde, educação, segurança. Essas são áreas prioritárias, mas elas justamente acabam ficando sem recursos porque o governo, em geral, não quer debater o que precisa ser feito no Brasil, que é uma reforma administrativa, redução dos gastos exorbitantes do Estado, modernização da máquina pública. Não vamos para frente no Brasil se nós não tivermos esse tipo de discussão séria sobre gastos feitos pelo governo, porque o que nós estamos vendo com esse novo arcabouço fiscal sugerido é apenas a iminência de mais impostos aí pela frente para financiar gastos que não estarão enquadrados em crescimento de receita, apesar de todo o esforço que dizem estar fazendo para criar essas regras. Eu fico lamentando isso e, obviamente, votarei contra o arcabouço fiscal proposto para que tenhamos a teto de gastos de volta como regra no nosso país. Deputado Zé Neto, seus 30 segundos finais, o que fica, o que pode sair desse limite de gastos? Olha, primeiro é preciso decidir com clareza. A oposição, às vezes, faz uma fala estranha. Gasto é uma coisa, investimento é outra. Quando a gente encaixa essas duas concepções, a gente pode dizer com clareza, não há como o Estado brasileiro não ter recursos para investimentos. Aí eles chamam, às vezes, de gasto, investimentos importantes que são feitos na área de saúde, na área social, na área da educação. Inclusive, o texto inicial do governo colocava o Fundeb fora. Esse debate está sendo feito daqui até amanhã, mas, como eu te disse, que vença o bom diálogo, que vença o equilíbrio, que vença a necessidade da gente acabar de vez com essa história de teto, que teto não existe, foi furado 9 vezes, o próprio Marcelo Van Hatten disse agora há pouco, que foi furado 9 vezes, então não existe. O que não podemos é, a uma altura dessa, o mundo voando baixo e o Brasil amarrado, sem poder fazer investimento e sem poder ter uma clareza de como vamos conduzir os nossos investimentos, o nosso teto de gastos, que eu diria, envolvendo os investimentos que são essenciais para a vida dos brasileiros, de todo o setor produtivo. Então é preciso só estabelecer claramente isso. E que da agora até, talvez, hoje de tarde a gente já tem uma definição clara do texto, mas de hoje até amanhã a gente possa votar e votar fazendo com que a pedra de toque seja o diálogo e os interesses do Estado brasileiro. Nós não podemos fazer dessa discussão sobre teto uma discussão que ultrapasse os interesses do Estado e fique ali no limbo do debate político ideológico. É isso, um é contra, o outro a favor, e a gente encontra vocês na votação, que está prevista para amanhã, a conferir. Conversamos com os deputados federais Zé Neto, do PT, que está pessoalmente aqui na CNN Brasil, aqui em Brasília, e Marcel Van Hatten, do Novo. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado a você e um abraço. Obrigado. Um abraço, bom dia.